Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria que você agora fizesse um profundo silêncio. Sem silêncio, é impossível ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, é preciso silêncio. Retiro, sair da sua casa, retirar-se da sua casa, é para ficar em silêncio, para ouvir a voz de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga: eu estou pronto, Senhor, para tudo que o Senhor tem para falar comigo. É muito importante que neste retiro você tenha a Bíblia na mão. Eu não quero aqui pessoas só me escutando. Eu quero pessoas com Bíblias na mão. Então, se você não está preparado agora, você trate de se preparar para a próxima. Bíblia na mão. É preciso que na Igreja Católica voltemos a ter Bíblia na mão, católicos com Bíblia na mão, para ler a palavra, estudar a palavra, rezar com a palavra. Tem que ser uma prática nossa, nas missas, nos grupos de oração, nos retiros, Bíblia na mão, não celular. Não estou falando Bíblia de celular, estou falando Bíblia de verdade. Nada contra a Bíblia de celular, eu também tenho. Mas Bíblia de verdade, livro sagrado. Nunca você poderá dizer que teu celular é sagrado. Que o celular tenha, você beija ali o seu celular com uma palavra, não. Seu celular também tem um aplicativo, isso é bom, ajuda muito a gente. Mas precisamos voltar a ter o livro sagrado em nossas mãos. Amém? Quem não está preparado, olhe o do vizinho. E na próxima você já traz. O nosso acampamento inteiro será sobre caminho de perfeição. Ou seja, vamos oferecer a vocês um caminho para você chegar à perfeição. Eu pergunto de cara a todos: vocês querem aprender o caminho que conduz à perfeição? Sim ou não? Diga comigo: Frei, é por isso que eu estou aqui. Eu já sabia que o acampamento era o caminho da perfeição. Viajei muito para chegar até aqui, porque quero aprender qual o caminho que conduz à perfeição. Eu quero que você já abra então a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver então com Jesus, porque é Ele que vai falar para nós do caminho de perfeição. Jesus vai nos apresentar isto. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Leia comigo, o que está escrito aí? Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Para aí. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim abolir profetas. Em outras palavras, eu não vim desfazer tudo que os profetas disseram. Eu também não vim abolir a lei. Duas coisas importantes. Eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir os profetas. Isso é tão verdade que na transfiguração aparece do lado de Jesus Moisés e Elias.
Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E na transfiguração aparece a lei e os profetas, simbolizando isto: Jesus não veio desfazer profetas, Jesus não veio desfazer a lei. Esse é o primeiro ponto. Agora seguimos. O que está escrito? Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Aqui nós temos um dado impressionante. Não vim abolir, mas vim levar tudo que vocês conhecem à perfeição. Jesus está nos dando um dado incrível: eu vou aperfeiçoar a lei. Eu vou aperfeiçoar o ensinamento dos profetas, não abolir. Não abolirei os profetas, não vou abolir a lei, mas vou aperfeiçoar a lei e vou aperfeiçoar os profetas. E interessante, eu vou aperfeiçoar. Jesus já começa a nos dizer algo incrível: eu sou a perfeição. Aqui nós já temos uma resposta incrível. O caminho de perfeição é o que vocês cantavam antes da minha pregação, é Jesus. O caminho é Jesus. Ele está dizendo: eu sou a perfeição. Diga comigo: Jesus é a perfeição. E portanto, se nós queremos chegar à perfeição, nós teremos que olhar para Jesus. E todas as nossas pregações serão focadas em Jesus. Você veio para a Canção Nova e você vai ouvir falar de Jesus o tempo todo aqui, porque não tem como ser santo sem falar de Jesus. Eu enganaria você se trouxesse você aqui para ficar falando de psicologia. Eu te enganaria se eu trouxesse você aqui para falar de filosofia e história. Tudo isso são ciências humanas que nos ajudam, mas para chegar ao caminho de perfeição, psicologia não alcança, filosofia somente humana não alcança, ciências humanas não alcançam. Para chegar ao caminho de perfeição, teremos que falar com Jesus Cristo. Ele é a perfeição. Está dando para entender, sim ou não? Então, Jesus veio para anular a lei, sim ou não? Não vim para abolir. Quem vai falar isto também é Paulo. Paulo, abre a sua Bíblia em Romanos. Ele vai dizer que Jesus não veio abolir a lei. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, 31. O que está escrito aí? Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Então aquilo que Cristo falou, Paulo agora está falando: a fé não vem abolir a lei. Mas a fé veio aperfeiçoar a lei. Está ficando claro isso? Na verdade, a lei, ela nos preparava para algo melhor. Você tem que entender qual é o papel da lei. O papel da lei era preparar para Cristo. O papel da lei era preparar a gente para receber Cristo. E quem vai dizer isso é a carta aos Hebreus. Abra a carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 1. Hebreus 10, 1. A lei,
por ser apenas a sombra dos bens futuros. Diga comigo, a lei é a sombra dos bens futuros, não sua expressão real. Olha que interessante. A lei é só a sombra. A lei é só a expressão não real. É de todo impotente para aperfeiçoar. Entenda isso. A lei é impotente para aperfeiçoar você. A lei pela lei não te aperfeiçoa. Aqui nós estamos chegando a um dado incrível, porque também até os dias de hoje nós guardamos a lei dos 10 mandamentos. A lei pela lei não te aperfeiçoa. A lei pela lei não é capaz de aperfeiçoar você. Então, alguém que só segue lei é capaz de que não chegue à perfeição. Isso somente não basta. Por isso que o Papa Bento XVI nos disse que o cristianismo não é uma lei. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é Jesus Cristo. Porque se você acha que o cristianismo é uma conduta de leis, é um monte de leis, onde você tem que cumprir isso e aquilo, pode ou não pode, pode ou não pode, você não entendeu nada do que é cristianismo. Cristianismo não é uma prática somente da lei. Cristianismo é o conhecimento de uma pessoa, Jesus Cristo. Paulo, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos quem é, ele está dizendo: é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Portanto, aqui nós temos um dado importante: a lei é sombra do que deveria vir, Jesus Cristo. Aqui nós estamos aprendendo que a lei por si só não é capaz de aperfeiçoar o homem. E por isso Jesus nos disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim levá-los à perfeição. Jesus nos dá a resposta de quem vai nos aperfeiçoar. Quem vai nos aperfeiçoar? Jesus. Olha para quem está do seu lado, dá uma cutucadinha nele assim: já sei quem vai te aperfeiçoar. É Jesus. Aplaude essa palavra. Volte para Mateus capítulo 5. Volte para Mateus capítulo 5. Porque alguém já pode começar a dizer: ah, então a lei não presta para nada. Então eu não preciso obedecer lei. Porque tem alguns que são assim. No mundo de hoje tem muita gente assim. Tem os dois lados da moeda. O lado das pessoas que eu obedeço à lei, mas não tenho relacionamento com Jesus. Ela obedece à lei, mas não reza. Ela obedece à lei, mas não adora. Ela obedece à lei, mas não vive na coerência da fé com o seu relacionamento com Cristo. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem que conhecem Jesus, mas não seguem os mandamentos. Ele adultera e diz que conhece Jesus. Ele não vai numa missa de domingo, mas diz que conhece Jesus. Ele não honra seu pai e sua mãe, mas diz que tem relacionamento com Jesus. Portanto, a lei não vale de nada. Jesus veio para abolir no sentido que a lei agora será desprezada. Nós vamos ver agora o próprio Jesus falando da importância da lei. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota. O que é um iota? É a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Olha o que Jesus está falando:
vai passar o céu e a terra, antes que desapareça um só traço da lei. Jesus está dizendo o quê? Eu não vim desfazer um só iota, eu não vim desfazer uma só letra da lei. Está entendendo, sim ou não? Quando Jesus fala que Ele não veio abolir, Ele não veio abolir mesmo. Ele veio levar a perfeição, mas não abolir. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 19. Jesus ainda vai dar uma punição aos que violarem a lei. A lei é tão importante que Jesus vai dar uma punição. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Essa leizinha aqui, ela é pequenininha. Quem violar um mandamento, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Amém? Com essa palavra, Jesus está dizendo que Ele quer que você obedeça a lei. E toda a lei. A menor lei você deve obedecer. E se você ensinar os outros a obedecerem, você vai ser grande no reino dos céus. Por isso eu digo aqui para os papais e mamães: filhos aprendem a obedecer às leis de Deus com seus pais. Filho tem que ir para a missa domingo, tá? Mas eu não quero, mamãe. Não, você tem que ir porque é lei de Deus. É lei de Deus. E quando você está ensinando aqueles seus adolescentes, olha, antigamente isso era muito comum. Você só sai de casa casada. Era assim ou não era? Você só sai de casa casado. E por que papai, mamãe, vovô e vovó ensinavam isso? Porque é lei de Deus. 6º mandamento: não pecarás contra a castidade, meu filho. Então papai, mamãe, vovô e vovó tinham isso tão em mente, que ele passava para os filhos. E mal sabiam, muitos deles não sabiam, que Jesus já tinha dito: quando você cumpre e você ensina, você é grande no reino dos céus. Tem muito papai, muita mamãe, muito vovó e muita vovó, vovô e vovó, que são grandes no reino dos céus, porque ensinaram os seus filhos a obedecer os mandamentos da lei de Deus. Agora a geração de hoje, eu já não sei se eu posso dizer o mesmo. Porque se a geração antiga, qual eu estou falando, dizia só sai daqui casado, a geração de hoje: filhinho, traz a namorada para dormir, tem um quartinho para vocês ali, ó. É bom que vocês não ficam fora. Aí faz sexo aqui dentro de casa. Faz da nossa casa um prostíbulo para vocês. Um motelzinho em casa, particular. Quem não cumprir a menor lei e favorecer que outros não a cumpram, você é o menor no reino dos céus. É palavra do Frei Gilson ou é palavra de Deus? É você que sabe, meu irmão. Quer alcançar o caminho de perfeição? Já estamos aprendendo uma coisa: a lei não é suficiente. A lei, ela encontra o seu ápice em Jesus Cristo, mas também eu não posso desprezar a lei. Eu terei que obedecer às leis, os 10 mandamentos, e também as leis da igreja, porque a igreja tem muitas outras leis. Como católico, tenho que cumpri-las. Amém? Vamos seguir. Quem vai falar disso também é São Tiago. Eu gostaria que você abrisse São Tiago. São Tiago capítulo 2. Porque tem gente que pode pensar assim. Isso também que eu vou dizer está no Catecismo da Igreja Católica. São 10 mandamentos. Se eu obedecer 9, tá bom.
Ó, de 10, 9. Você vai entender uma coisa importante agora. São 10 mandamentos. E olha o que São Tiago fala, capítulo 2. São Tiago 2, versículo 10. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda a lei. Se lascou, meu filho. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah não, eu só não consigo cumprir o 6º mandamento. O resto eu cumpro tudo. Eu vou na missa, eu não falo o nome de Deus em vão, eu obedeço meus pais, eu só não consigo cumprir a castidade. Então, quando você não cumpre a castidade, você não está cumprindo toda a lei. Porque toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Quando você não cumpre o mandamento da castidade, você não está amando a Deus e você não está amando o próximo, porque você está fazendo o teu próximo pecar. Você e ele pecam, e os dois não estão no estado de graça. Portanto, você não está amando nem a Deus e nem ao teu próximo. E quando você descumpriu um só mandamento, você descumpriu toda a lei. Diga para quem está do seu lado: lascou. Agora você vai dizer assim para ele: ou é tudo ou nada, meu filho. Então tem gente que acha que pode negociar. Não, mas eu estou mais para lá do que para cá. E veja, se é uma queda num pecado a qual você está lutando, ok. Porque tem gente que está caindo num determinado pecado, mas está na luta. Se você está na luta, está caindo e confessando, ok. O problema é a pessoa que falou: ah não, é só um pecadinho, eu observo todos, menos esse. Aí que é o problema. Você já quer, você acostumou, você não está nem aí para mudar. Vamos ler de novo? São Tiago capítulo 2, versículo 10, o que está escrito? Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda a lei. Ficou claro, sim ou não? Podemos seguir? Tem um outro problema que a gente vai precisar resolver. Ficou claro que nós temos que obedecer todas as leis de Deus? Mas que as leis não são suficientes, que nós precisamos da perfeição que é Jesus. Nós vamos ter que tomar um outro cuidado. Vamos ter que obedecer as leis. Mas não poderá ser uma prática somente externa. Porque qual é o problema? Eu posso obedecer a lei só para me aparecer. Só para mostrar para os outros que eu estou fazendo. Só porque aquilo mexe com o meu ego. Ah, porque quando eu obedeço a lei, eu fico me sentindo todo poderoso, a toda poderosa. Então eu faço para me aparecer, eu faço para falar que eu sou melhor que os outros. Não vem de dentro, é somente um ato externo, você está entendendo? Então vamos lá, a pessoa, ela sai de casa. Eu vou dar um exemplo. A pessoa sai de casa porque ela diz assim: ai, hoje é domingo, é dia de missa. Ai, tem que ir para a missa. Não estou com vontade nenhuma de ir para a missa. Mas tem que ir, se tem que ir, vamos. Ele sai de casa emburrado. Senta no banco emburrado. O padre começa a falar, não deu 15 minutos, ele já está aqui, ó. O padre começa a homilia, esse padre não para de falar. Ele vai no banheiro 500 vezes na hora da missa. Mexe no celular durante a missa. Se tiver a namoradinha do lado, dá uns beijos nela durante a missa. Eu pergunto para você, ele cumpriu a lei, sim ou não? Sim. Mas só foi de uma forma externa. O coração dele não estava lá. É bom cumprir a lei, mas se não for de coração,
Deus perceberá, e para Deus você não cumpriu a lei. Então pode ter muita gente indo para a missa que não cumpriu a missa, não participou da missa, porque não foi de coração. Só foi missa de corpo presente. Já foi missa de corpo presente? Tem várias. Todo domingo é missa de corpo presente. A alma está morta, a alma está em outro lugar, mas o corpo está ali. E eu sei que eu estou falando do seu pecado de alguns tempos atrás, talvez. Eu muitas vezes já fui na missa assim, quando era garoto. Vamos ver Jesus falando sobre isso. A prática da lei somente de uma forma externa, sem agir com o coração. Então abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28. Mateus 23, 27 a 28. Olha o que Jesus vai falar para os cumpridores da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem eram os escribas? Conhecedores da lei. Quem eram os escribas? Cumpridores da lei. Eles conheciam a lei. E sabe quantas leis eram na época deles? Mais de 630 leis. Esses homens conheciam cada lei. Eu estou falando para você de 10 mandamentos. Eles eram 630, mais de 630. Eles conheciam tudo, eles praticavam tudo. Aí Jesus vai começar a falar com eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Eita, que Jesus pegou pesado. Imagina Jesus chegar para você e falar: você é um sepulcro caiado. Jesus está encarando eles e dizendo o seguinte: vocês por fora são tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão podres. Vocês observam a lei e parece que isso aí está legal, mas por dentro vocês não observam nada. Por fora bonitinho, por fora aparência, mas dentro vocês não observam, vocês são podres. Ou seja, não adianta só ir na missa. E o que você faz depois da missa? Não é só cumprir a lei de ir para a missa. E o que você faz depois da missa? Continua. Assim, também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens. Você pode enganar os homens. Você vai lá na missa bonitinho, você está enganando todo mundo. Vai na missa todo domingo, esse é fiel, hein? Falta uma missa. Você é justo diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai. Entenderam, sim ou não, o recadinho? Jesus está dizendo: você engana homens, mas não engana a mim. Irmão, irmã, você engana homens, você engana marido, você engana esposa, você engana filhos, você engana padre, você engana bispo, mas você não engana a Deus, que vê mais do que aparências. Deus olha o coração. E Deus sabe o porquê que você vai para a missa. E não só se você vai para a missa. Agora,
Vamos ver Paulo falando a mesma coisa para os judeus. Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2. Versículos 21 a 24. Agora é Paulo que vai falar para o judeu, aqueles que obedeciam leis, que a lei por si só não basta. Olha o que Paulo vai falar para os judeus, lembrando que Paulo era um deles um dia. Paulo era também um cumpridor da lei, mas agora Paulo entende diferente porque conheceu Cristo. Olha o que Paulo vai falar para essa gente, os judeus da sua época, preste atenção. Romanos capítulo 2, versículo 21 a 24. Tu que ensina aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Ai, 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 para aí. Primeira coisa, você ensina para os outros, mas não ensina para você. Você fala para os outros cumprir, você não cumpre. E é igual muito pai, muito vô e muita avó. Vai para a missa, meu filho, e você fica em casa, na bunda, na TV, assistindo TV. Eu quero que você vá na missa. Ou então o pai enche a cara e fala, filho, você não pode beber não, viu? Mas eu encho a cara, eu posso, porque eu sou adulto. Porque eu sou sem vergonha, né? Eu posso encher a cara. Então Paulo está falando isso. Você ensina os outros, mas não ensina você. Continua. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Você fala que não deve roubar, mas você rouba. Gente, assim eram os judeus da época de Paulo. Vocês falam que não pode roubar, mas vocês roubam. Tu que dizes que não se deve adulterar, mas vocês adulteram. Você fala que não pode adulterar, mas você adultera. Quer ver um exemplozinho bem bacaninha? Quantas vezes a mãe ou o pai fala para o filho, você tem que casar, meu filho. Aí o pai e a mãe não é. E não é de uma forma que daria para resolver. Daria. Então você fala para o seu filho não cometer determinado pecado, mas você está em outro. Ou no mesmo. Veja, aqui é o problema. Você fala para não adulterar, mas você está adulterando. Paulo está falando isso para os cumpridores da lei. Vocês falam, existe a lei de não cometer adultério, mas vocês adulteram. E fala para os outros não adulterar. Segue o texto. Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você se gloria tanto da lei, mas vocês transgridem a lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. E Paulo fala, vocês estão sendo motivo de blasfêmia. E deixa eu falar uma coisa para você, quando a fé do Frei Gilson, católica, não é bem vivida, eu sou causa de blasfêmia para este mundo. Futon Shin, perguntado por que existe tanto ateu no mundo de hoje, Futon Shin dizia, o número de ateus tem a ver com o número de cristãos que não vivem bem a sua fé. Porque o número de cristãos dando maus exemplos, maus testemunhos, não vivendo a sua fé, faz com que outros não queiram viver a verdadeira fé. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 16. Está dando para entender sim ou não?
Olha para quem está do seu lado e diga, você está entendendo sim ou não? Tem gente que está mais perdido na Bíblia que segue em tiroteio aí. Mas vai, meu filho, vai, nem que seja assim, você vai. Para quem está começando, aconselho essas Bíblias que tem a marcação aqui, é mais fácil de achar, viu? Que você já nunca leu, aí vai tentar achar umas que não tem marcação, aí, meu filho. Estou no final da pregação, você está achando a primeira ainda. Mas não se envergonhe não, vai assim mesmo. Tito, capítulo 1, versículo 16. O que está escrito aí? Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Olha o que Tito está falando, vocês, a carta a Tito está dizendo, vocês falam que conhecem a Deus, mas na prática vocês renegam a Deus, meus filhos. Você diz que é católico, mas na prática você renega a sua fé. Eu vou dar um exemplo quente agora. E peço que os cortadores de vídeo não cortem esse vídeo. Que o que tem de cortador de vídeo hoje é brincadeira. Mas, por exemplo, você é católico, sim ou não? Levanta a mão quem é católico aqui. Ok. O católico, ele não acredita em reencarnação. E por que o católico não acredita em reencarnação? Porque não existe reencarnação na Bíblia. Não existe. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar reencarnação. Pelo contrário, a teoria da Igreja Católica é que haverá a ressurreição dos corpos. A teoria da Igreja Católica, da Bíblia, é que você morre uma só vez e vai direto para o tribunal de Deus. É isso, está na Bíblia. Não é palavra de Frei Gilson, não é palavra humana, é palavra de Deus. Se você quer ser católico, você segue a Bíblia, você segue a palavra. E na palavra não tem nada a ver com reencarnação. Aí, ele é católico. Ele começa a participar de reuniões que acreditam em reencarnação. Ou seja, você diz que conhece a Deus, Tito, você diz que conhece a Deus, mas na prática você o renega. Está entendendo sim ou não? Porque só de participar de uma reunião, seja qual for, aonde acredita-se na reencarnação, você renegou a ressurreição. Você renegou Cristo. Ah, mas é que lá eles rezam. Ah, mas que lá eu fui bem tratado. Ah, mas é que lá nada. Se você está num ambiente que acredita em reencarnação, você renegou Cristo. E como católico, você acredita na ressurreição, na ressurreição, na ressurreição. Ah, é porque a gente não deve ter preconceito com nada. Eu acho que a gente pode estar em todo lugar. Não. A gente não pode estar em todo lugar. Como católico, não. Você pode estar em todo lugar que professa a tua fé. Qualquer lugar que professar a tua fé, lá você estará. Um lugar que renegue a tua fé, lá você não estará. Amém? Ergue tua mão direita e diga comigo. Aliás, aqui vai acontecer agora um grande exorcismo de falsas doutrinas. Talvez muita gente que está me escutando estava enfiado em falsas doutrinas. E agora você diga em nome de Jesus. Eu renuncio toda e qualquer falsa doutrina que não professe a única e verdadeira fé católica. Eu só estarei a partir de hoje nos lugares que professam a minha fé católica, apostólica, romana. Aleluia.
Alguém pode começar a me dizer, mas o Senhor disse que não tem reencarnação na Bíblia, o Senhor disse, mas quem disse que a Bíblia não foi escrita pelos homens? Quem disse que a Bíblia não foi uma invenção da igreja? Então eu não acredito tanto na Bíblia. Ok. Você não precisa acreditar se você não quiser. Mas eu quero agora provar a você quem começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem foi o primeiro autor da Bíblia? Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, para quem está perdido aí. Êxodo capítulo 31. Versículo 18. Leia comigo. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas por quem? Eu não escutei. Vamos lá de novo. Tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Pode aplaudir essa palavra. Eu não sei se você está entendendo, mas Moisés subiu ao monte para receber a lei. Deus pediu para Moisés 2 pedras. E diz a Bíblia que Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Só que a Bíblia está dizendo que quem escreveu na tábua não foi Moisés. Quem escreveu na tábua foi Deus. O dedo de Deus. É por isso que Deus não pode abolir a lei, porque foi Ele mesmo que escreveu. É por isso que Deus não pode ir contra o que Ele mesmo fez. Você está entendendo, sim ou não? Quem começou a escrever a Bíblia? Deus. O dedinho de Deus. Claro que aqui é de uma linguagem, porque Deus não tem dedo, digamos assim. Deus é Espírito. Mas é uma linguagem bíblica para que você entenda que Ele mesmo, de uma forma milagrosa que Deus pode fazer, Ele escreveu. Ele escreveu. Diga comigo, quem escreveu? Foi o dedo de Deus. Agora vá na sua Bíblia. Marca aí Êxodo, porque a gente vai voltar para Êxodo. Então marca para não te dar trabalho de voltar. Agora vá lá para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 4, 13. Deuteronômio 4, 13. O que está escrito aí? Ele vos deu a conhecer a sua aliança, e ordenou-vos que a observasseis, as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra. Ele escreveu e Ele ordenou que todos observassem. Gente, não podemos desfazer dos 10 mandamentos. É Deus quem escreveu. Eu convido você nesse retiro a fazer um exame de consciência se você está cumprindo os 10 mandamentos. E se você não está cumprindo algum dos 10 mandamentos, corre para o confessionário, pede perdão dos seus pecados. Porque Deus ordenou, observe o que está escrito nas 2 tábuas da lei. Amém? Depois,
aconteceu uma coisa. Quando Moisés desceu com as 2 tábuas da lei do Monte Sinai, o que estava acontecendo lá embaixo? Ele ouviu um barulho de festa. Alguém ainda fala que era barulho de outra coisa. Moisés fala, isso não é barulho de outra coisa não, isso é barulho de festa. Está acontecendo alguma coisa estranha. Quando Moisés desce, o povo está adorando bezerro de ouro. Lembram disso, sim ou não? Moisés fica tão irado, que aquilo que Deus tinha acabado de escrever, Moisés vai quebrar. Ele joga as pedras e as pedras se quebram. Abram a sua Bíblia, Êxodo. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, versículo 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou. Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. As tábuas foram quebradas. A coisa está séria, minha gente. O que Deus faz depois? Deus tinha dado a pedra com a lei para o povo ler, para o povo cumprir, para o povo guardar o mandamento. Sabe o que Deus vai fazer depois? Vai escrever de novo. Olha para quem está do seu lado, diga: Moisés quebrou o que Deus tinha escrito. Diga para ele: Deus vai escrever de novo, para provar a você que o que estava ali escrito é preciso se cumprir. Então imagina o seguinte: se Moisés tivesse quebrado e não tivesse feito outra, o que aconteceria? Nós nunca conheceríamos os 10 mandamentos, nós continuaríamos nos nossos pecados. Deus vai escrever de novo. Abra sua Bíblia, Êxodo 34, versículo 1. Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, leia comigo: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei. Quem vai escrever? É Moisés ou Deus? Quem está dizendo que vai escrever? Moisés ou Deus? Quem começou a escrever a Bíblia? Aplauda essa palavra, aplauda essa palavra, aplauda essa palavra. Então vamos lá, Deus pede para pegar 2 pedras semelhantes às primeiras, e diz o que aí? Leia comigo: escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Está ficando claro, sim ou não? Agora vá para, no mesmo Êxodo 34, versículo 28. Olha que interessante. 34, 28. Moisés ficou junto do Senhor quantos dias? 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. E o Senhor, não Moisés, e o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Aleluia. Moisés teve que jejuar. Por isso é tão importante fazer os 40 dias e as 40 noites. Quem aqui faz os 40 dias, ou da Quaresma, ou de São Miguel? Levanta a mão. Ei, glória a Deus. Essa lei que Deus escreveu, ela é má ou ela é santa? Se Deus escreveu, ela só pode ser santa. Quem vai provar isto é Paulo apóstolo. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 2, ou melhor, capítulo 7. Romanos, capítulo 7.
versículo 12. Romanos 7, 12. Leia comigo. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Ah, que coisa bonita. Eu quero que todo mundo vai repetir agora comigo, porque nós vivemos num mundo onde parece que o mandamento é mal, parece que Deus quer o nosso mal, e parece que as leis é para fazer mal ao ser humano, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Diga comigo bem forte: a lei é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. Aplauda a lei de Deus. Você que está acompanhando na TV Canção Nova, a partir de agora nós só estaremos nas redes sociais, nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Canção Nova. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Porque aqui Paulo vai mostrar que a lei é de origem divina, não de origem humana, como nós já provamos. Gálatas 3, 19. Gálatas 3, 19. Então, o que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Paulo falando isso, ele está dizendo, a origem da lei é divina, não é humana. Amém? Podemos seguir, minha gente? Aliás, estou quase terminando minha pregação. Mas nós chegamos ao ponto auge da pregação. Diga para quem está do seu lado, se ajeita na cadeira, porque agora é o ponto auge da pregação. Ficou claro que a lei é importante, mas quem é a perfeição da lei, o começo da pregação? Jesus. Então, para isso, abra sua Bíblia, você já está em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. O que está escrito aí? Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo. Olha que bonito. A lei, ela só se encarregou de levar você para Jesus, para sermos justificados pela fé. Então a lei, ela pegou no seu braço, a lei pegou na sua mão, a lei te levou para Jesus, mas a lei te apresentou a fé em Jesus Cristo. Na verdade, o que vai salvar você não é a lei, na verdade o que vai salvar você é a fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Romanos capítulo 10, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Eu quero que vocês leiam esse versículo comigo bem alto. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diga comigo bem alto. Porque Cristo. E esse é o alto de vocês? Mais alto, mais alto. Porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ei, então a lei de Moisés, aquela lei que Deus escreveu, era para te trazer até Cristo. Então a lei era um pedagogo, a lei é aquela que te ajudou. Vem, segue os 10 mandamentos, segue os 10 mandamentos, e você vai chegar. O fim da lei é Jesus Cristo. Quando você o ver, quando você se deparar com Ele, você vai crer nele, e é isso que vai te salvar. Não somente a prática da lei, mas a fé em Jesus Cristo. Aleluia. E a fé em Jesus Cristo vai então mudar toda a sua vida, porque não vai ser só uma
prática da lei. Não, o terceiro mandamento, eu tenho que ir na missa todos os domingos, nós como católicos. Não, mas agora eu não vou para a missa por obrigação. Eu vou na missa para encontrar o Jesus que eu amo. Eu vou na missa para adorar o Jesus que eu amo. Eu vou na missa para comungar o corpo de Cristo que eu amo. Padre, pode durar 2, 3, 4, 5 horas nessa missa. Não me importa, eu estou no melhor momento da minha vida, com Jesus. Padre Pio durava de 3 a 4 horas de missa, minha gente. E pessoas viajavam de longe, porque sabiam que naquela missa não era um cumprimento só de um preceito, era para encontrar um Jesus, a qual durante 3, 4 horas eles poderiam adorar. Quando eu encontro Jesus, a vivência da lei se torna profunda. Ficou claro, sim ou não? Aqui eu já poderia acabar a minha pregação, porque você já entendeu. Mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 15. Vou fazer uma pergunta para minha amiga aqui. Estou falando aqui com a minha amiga, porque agora que eu não tenho TV, agora que eu me liguei, eu também não estou preso a horário de TV. Ganhamos isso. Você abriu aí? Efésios, capítulo 2, versículo 15. Efésios 2, 15. Abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo ele queria fazer em si mesmo 2 povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. Veja, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Ou seja, a lei ordenava a separação de judeus e pagãos. A lei ordenava que judeus e pagãos não podiam se conversar. E aí Paulo está dizendo, Jesus é a perfeição da lei. Ele veio na sua carne aperfeiçoar isto, porque a partir dele não haverá mais divisão entre este ou aquele. Ele estabeleceu a paz entre os 2 povos. Depois abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vocês percebem que a lei, ela não era capaz de salvar você. Quem te salva não é a lei, quem te salva é Jesus. Diga comigo, quem me salva não é a lei. Quem me salva é Jesus. Diz a Bíblia que só o nome de Jesus você pode ser salvo. Não há nenhum outro nome na terra a qual você possa ser salvo. Somente no nome de Jesus. A lei não salva você, ela é incapaz disso. Ela é pedagoga, te preparou para Cristo. Romanos 8, 3, 4. Romanos 8, 3, 4. O que era impossível à lei, visto que a carne se tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquilo que a lei era incapaz de fazer, quem fez? Jesus.
A lei não era capaz de te salvar, então veio Jesus, que é o fim da lei, para salvar você. Está ficando claro, sim ou não? Uma coisa importante você tem que entender. A própria Bíblia, nós falamos no Antiga Aliança e Nova Aliança. Diga comigo, Antiga Aliança e Nova Aliança. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Veja, se Jesus é a perfeição da lei, significa que a lei antiga não era perfeita, sim ou não? Ora, se Jesus está dizendo que Ele é a perfeição, logo, a que vinha antes dele não era perfeita. Ele não veio abolir, mas veio aperfeiçoar. E se veio aperfeiçoar, é porque a anterior não era perfeita. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Se Deus fala de uma aliança nova, é que Ele declara antiquada a precedente. A anterior era antiquada. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. A lei nova é Jesus, minha gente. Aqui você entende uma coisa muito importante. Jesus não veio abolir. E é por isso que até hoje você tem na sua Bíblia Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não veio abolir o primeiro. Só que você só vai ler a Bíblia do jeito correto se você tiver Jesus em você. Ou seja, somente com o olhar de Cristo, somente olhando para Cristo, eu consigo entender as Sagradas Escrituras. Sem Cristo, não compreendo a Bíblia. Inclusive o Antigo Testamento. O Antigo Testamento só é possível compreender com Cristo. Sem Cristo, você não entende o Antigo Testamento. Entenderam, sim ou não? Já que eu ganhei um tempinho, mas não vou demorar tanto, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 21. Se eu tivesse na TV, eu daria isso como lição de casa. Mas como ganhei um tempinho, faremos aqui agora, pode ser? Eu vou até sentar aqui. Ele é a perfeição da lei. Agora, sem comentários meus, para não alongar, nós vamos ver Jesus aperfeiçoando a lei. Olha que bonito, ele pega a lei e agora ele vai aperfeiçoar a lei. Ele não vai desfazer a lei, mas ele vai aperfeiçoá-la. Vamos ver Jesus falando? Abra aí, Mateus capítulo 5, versículo 21. E nós vamos ler. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo no tribunal. Veja, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito? Mas eu vos digo, eu sou a perfeição da lei. Eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da jena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele,
para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Amém? Vocês ouviram que não podia matar, não, mas quem matar será castigado pelo juízo. E Jesus fala, se você maltratar o seu irmão, você já vai ser julgado. Vamos seguir. Agora vem um assunto pesado. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Veja, quando Jesus fala antigo, ele está citando a lei antiga. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Quem está falando aqui? Jesus engrossa o caldo. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Jesus falou assim, não. Vocês acham que adultério é só ir para a cama? Se você olhar, meu filho, e desejar, você já cometeu adultério. Quem está falando? Ele não veio abolir, veio aperfeiçoar. Isso aqui não serve só para homem não, viu mulher? Olhou para o homem do outro, o homem da outra. Se bem que o mundo tão bagunçado como está hoje. Veja. Se teu olho direito, olha como Jesus vai pegar pesado. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança longe de ti, porque é preferível perder-se um só dos teus membros a que teu corpo todo seja lançado na jena. Jesus está falando de inferno. Se teu olho te faz pecar, arranca ele. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança para longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que teu corpo inteiro seja tirado na jena. Foi assim dito, foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Jesus vai falar de divórcio, pode divorciar? A lei antiga dava o divórcio, a lei de Moisés dava divórcio. Aí vem Jesus falando, eu porém vos digo, preste atenção, eu porém vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Por que a igreja fala que não, só pode casar uma vez? Está aqui. A igreja não pode desfazer de Jesus. A igreja não está acima de Jesus. Diga comigo, Jesus é a lei. Quem falou que você não pode casar mais de uma vez é Jesus, meu filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Se Jesus tivesse falado aqui, se um casamento não der certo, pode tentar até 10 vezes, não mais de 10. Aí eu diria aqui para você, olha, até 10, viu? Então se o primeiro não deu certo, já troca logo. Vai ficar perdendo tempo com um, vai para o outro. Mas quando chegasse no 8º, eu diria para você, agora toma cuidado que está acabando a sua chance. Porque até 10 Jesus deixou, depois de 10 não. Se Jesus tivesse falado isso, eu estaria falando isso para vocês. Mas Jesus falou que casamento é uma vez só, e se você se juntar com outra pessoa ainda estando casado, você é um adúltero. Você é uma adúltera. E eu não tenho nada a ver com isso. Ele é a perfeição. Ele é a lei. Ele está ordenando, cumpra, para que você seja salvo. Pode continuar? Eu sei que já bateu em um monte de gente aí. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos.
Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente se sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te incitar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvie daquele que te pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito? Amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem assim também os pagãos? Portanto, leia comigo: sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Aplauda essa palavra. E só quem tem Bíblia, não quem tem celular, vai poder dar um beijo gostoso. Dá um beijo gostoso. Você está entendendo? Sede perfeitos como eu, como vosso Pai é perfeito. Jesus está ensinando para nós o caminho da perfeição, minha gente. Pergunto para vocês: é fácil ou é difícil? Vamos ser sinceros, é fácil ou é difícil? Seria fácil se pudesse casar 10 vezes. Agora, do jeito que está dito aí, eu vou ter que aguentar a mala sem alça até o final. Só lembrando que foi você que escolheu a mala. E suspirou diante do padre. Estou apaixonado. Foi você que escolheu a mala. Aí Jesus só está falando, agora aguenta até o fim. Olha para quem está do seu lado e diga: é difícil, mas não é impossível, porque Jesus vai te ajudar nessa. Você não estará sozinho. Aplauda essa palavra. Essa palavra não é uma palavra de condenação. Você que agora na pregação de Jesus falou, tô lascado. Calma. Não é para te acusar, mas é uma verdade, que a partir de hoje você vai ter que fazer de tudo para abandonar os seus caminhos e entrar no caminho que Ele te propôs. É um caminho que não vai ser da noite para o dia, mas o importante é que você comece a sair do seu caminho hoje e comece a entrar no caminho de perfeição hoje, em nome de Jesus. E o que é entrar no caminho de perfeição hoje? Meu Deus, chegar em casa tem que conversar com o homem que está lá em casa. Vai conversar com o homem que está lá em casa. Nós vamos ter que dar um jeito. Nós vamos ter que casar. Desse jeito não dá mais não. É difícil, mas é o caminho de perfeição. Eu queria que você ficasse de pé. A última passagem bíblica que eu quero que você abra. Mateus, capítulo 10. Versículo 38. É difícil? É. Mas Ele não falou que seria fácil.
Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha para quem está do seu lado e diga: eu estou com você nessa. Diga para essa pessoa: é difícil para você? E é difícil para mim também. Mas se essa é a nossa cruz, não tem outro jeito para seguir Jesus. Então vamos nessa. Pega na mão dela, pega na mão dessa pessoa e fala: vamos nessa. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Estamos em lá? Eu quero que você cante comigo. Há um oceano para navegar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Do início. Há um horizonte. Há um horizonte. Há um oceano para navegar. Há um oceano para navegar. Com lutas e perdas. Com lutas e perdas. Com dores e cruz. Com dores e cruz. Este horizonte parece longe. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus para conquistar. Feche teus olhos. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Fica com essa música. Eu creio que ela vai ser a música desse nosso retiro. Caminho de perfeição. É um horizonte que a gente tem que conquistar. Com lutas. Para viver tudo que eu preguei aqui hoje, vai ter muita luta. Para viver o que eu estou falando aqui hoje, vai ter muita perda. Minha tia ali, vem cá minha tia aqui, minha tia Tel. Vem cá, tia Tel. Salve de palmas para minha tia Tel. Me lembro até hoje, quando eu ainda, há um bom tempo atrás, ela morava junto com um homem que não queria casar mais de jeito maneiro. E ela viveu assim por um bom tempo, até que ela decidiu separar. E eu lembro que há muito tempo atrás, eu perguntei: mas por que você vai separar do tio? Eu gostava tanto do tio da Aécio. Eu quero comungar. Eu quero Jesus. Eu propus para ele tanto tempo, ele não quer. Chega, cansei, quero Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai ter que perder para ganhar.
Minha tia aquele dia perdeu um homem, mas ela ganhou a Eucaristia, ela ganhou o confessionário, ela ganhou o caminho de perfeição. Esse homem depois não quis Deus, se perdeu, foi para outras dominações, continuou afastado, e ela continuou católica, firme, fiel no seu caminho, caindo e levantando, não é santa, caindo e levantando, errando de novo, mas entendeu que para ganhar é preciso perder. Eu estou dando o exemplo da minha tia, não estou falando de você. Uma salva de palmas para minha tia. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas, com perdas, com dores, com cruz. Este horizonte parece longe, parece que eu nunca vou ser santo, Frei. Parece que é impossível mudar minha vida. Não é. Para alcançar você só precisa entrar, você precisa ter a coragem de entrar. Eu quero ser santo, eu vou me confessar, eu vou voltar para Deus. Tenha coragem, entra e avance a cada dia. Ninguém se torna santo da noite por dia, gente. É um passinho de cada vez, mas o importante é você entrar, o importante é você ir, amém? E essa música, o refrão é: antes, determinada decisão. Você vai precisar tomar uma determinada decisão. O que eu acabei de falar da minha tia é uma determinada decisão a qual ela nunca mais voltou atrás. A determinação de renunciar a essa raiva que você sente do seu inimigo, porque Jesus falou hoje que você deve amar seus inimigos. A determinação de sair do adultério que Jesus pediu para você sair hoje. Determinação. Mas para fazer isso, aí vem o refrão: só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. Sabe por quê? Porque se só for pela lei, você não vai fazer. Agora, se tem um amor a Jesus envolvido, porque Jesus está falando, porque eu amo Jesus, eu farei. O que eu dei o testemunho da minha tia agora? Ela amou mais Jesus do que aquele homem. E quando você ama Jesus, você é capaz de tudo. É violento? É violento. Para muita gente vai falar, isso é violência demais. O reino dos céus é dos violentos. Está dando para entender, sim ou não? Canta essa música mais uma vez. Há um horizonte para alcançar. Há um horizonte para alcançar. Há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, determinada decisão. Só o amor, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Olha para esse crucificado. Você fala assim, mas é tão difícil. Mas você acha que foi fácil ele estar aqui por você? Imagina Jesus falando: eu não vou morrer na cruz não, porque é difícil. Vão cuspir na minha cara, vão bater em mim, eu não vou não. E toda vez que ele encontrava uma dificuldade, ele ia. Ele não parava. E sabe por que ele não parava? Por amor a você. A prova que Deus te ama, Romanos capítulo 5. A prova que Ele te ama
é que Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Mesmo você não valendo nada, mesmo as pessoas da época não reconhecendo, Ele morreu numa cruz por amor. É difícil, Pai, é difícil. Chegou a dizer: afasta de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade. Tem horas que a tua carne vai pedir outra coisa. Tem horas que a tua carne quer outra coisa. Mas porque eu te amo, eu vou fazer. Diga assim comigo: porque te amo, eu vou fazer. Tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. É que teus braços, só o amor, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Nós vamos chegar lá, cumprindo a lei de Deus, com a fé em Jesus Cristo. Um dia nós nos encontraremos no céu e veremos que valeu a pena a luta. Ah, foi tão difícil sair daquele adultério. Foi tão difícil separar, foi tão difícil perder aquela pessoa, foi tão difícil deixar aquela bebida, aquela droga, aquela mágoa. Mas quando você chegar no céu, Jesus vai olhar para você. Você lembra daquela mágoa? Você lembra daquele adultério? É por isso que você está aqui, você deixou. Você foi violento e aquela a tua perda gerou a tua salvação. Valeu a pena, meu filho. Valeu a pena, meu filho. Valeu a pena, meu filho. Outros estarão no inferno, como Jesus falou: se você não arrancar o teu olho, você vai ser jogado no inferno. Não quis arrancar o olho? Não quis mortificar? Lá no inferno a questão vai ser bem outra. Eu só estou aqui porque eu não quis arrancar meus olhos. Eu só estou aqui porque eu não quis deixar o meu pecado. E agora é para sempre. Eu quis viver vida mansa na terra, não quis ser violento, quis viver vida mansa, quis viver nos prazeres, me lasquei. Para sempre. E os de lá de cima, fugi dos prazeres, fugi da vida mansa, abandonei o pecado. Olha, foi um sofrimento, foi uma luta, mas valeu a pena. Valeu a pena. Para terminar, pega tua mão direita, canta comigo. Tenho para mim que o sofrimento, tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. Para terminar, só o amor, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Olha para quem está do seu lado e diga: há um horizonte para a gente conquistar. Caminho de perfeição.
esse retiro vai ficar marcado na sua história para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Pode aplaudir Jesus.